Eu quero compartilhar com vocês nessa noite o texto de Efésios, lá no capítulo 4. Nas duas últimas semanas eu expus a expressão de Paulo quando ele fala dos dons espirituais. Então nós caminhamos de 4, versículo 1 até o versículo 6. Semana passada nós entramos no versículo 7, caminhamos até o versículo 12. E hoje então eu quero retomar do 11 até o versículo 16. Se você tem acompanhado os nossos cultos de oração, você sabe que nós estamos orando, clamando a Deus e pedindo que o Senhor fale à igreja por meio do seu Espírito. Então, o tema nosso é o Espírito Santo, e estudando o Espírito Santo, nós estamos estudando os dons espirituais, e para isso hoje nós leremos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 16, e o nosso tema hoje é o crescimento da unidade da igreja por meio dos dons espirituais. Então todo o contexto está falando dos dons espirituais, e Paulo vai mostrar como a igreja vai crescendo em unidade. Eu quero então, sem mais delongas, ler o texto e partir para a meditação e a reflexão e a exposição desse texto bíblico, desse texto sagrado. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Diz assim o texto: Ele mesmo, ele quem? Ele, Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo, em algumas versões, sempre seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos no nome de Jesus e suplicamos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. A tua igreja é movida pela tua voz, as nossas vidas são guiadas pela tua voz, e nós rogamos que a tua voz seja poderosa no nosso coração, voz que transforma conceitos, voz que modifica situações, voz que traz edificação e despertamento espiritual. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade a falar em nossos corações. É a nossa oração em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós estamos estudando então, nas duas últimas semanas, Paulo falando aos irmãos a respeito da unidade da fé. Então Paulo escreve aos Efésios e vai dizer que ele está preso, e ele não é um preso comum, ele não está na prisão por conta de algum delito. Se tem algum delito na culpa de Paulo ou nas costas de Paulo, ele diria que ele está preso porque ele é um prisioneiro do Senhor. Ele foi então um pregador completamente convicto da sua mensagem, e porque ele pregou aquela mensagem com tanta veemência, então ele foi preso. E então essa prisão, ela é resultado da sua fidelidade a Deus. E aí Paulo vai começar o capítulo 4 falando que nós precisamos nos esforçar, no versículo 3, para manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Então veja que Paulo está trabalhando com essa ideia de que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos ter um empenho grande, porque nós precisamos não criar a unidade, porque a unidade não é criada por nós. Eu já expliquei sobre isso, mas vale a pena retomar para quem está chegando agora, que a unidade não é criada por nós, não somos nós que criamos a unidade, mas nós, capacitados pelos dons do Espírito Santo,
Santo, precisamos preservar a unidade. Então, nós não podemos nunca ferir a unidade da igreja. Nós somos colocados na igreja local e na igreja do Senhor Jesus para ajudar a igreja, para a edificação, como nós veremos hoje. Então, Paulo vai mostrar àquela igreja que há somente uma fé, há somente um corpo, há somente um espírito, há somente uma esperança, há somente uma vocação, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos, que está no meio de todos e que atua em todos. Então, o Deus Pai está atuando, o Deus Filho é o Senhor que cuida da igreja e o Deus Espírito Santo está concedendo à igreja essas capacitações, ou seja, os dons espirituais, como nós já falamos na semana passada, né? A expressão grego carisma, né? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, Ele está concedendo presentes à igreja, ou seja, nós somos salvos pela graça. O que é a graça senão um presente de Deus? E então Paulo está retomando esse conceito que ele mesmo já falou aqui no capítulo 2 e falando que os dons espirituais, essa capacitação espiritual é um presente de Deus. Nós somos então presenteados por meio da salvação e também presenteados com os dons que recebemos do Espírito Santo de Deus para atuar no seio da sua igreja. E aí Paulo então vai entrar no versículo 7, que nós estudamos na semana passada, dizendo que cada um recebeu a proporção do dom de Cristo. Então é o próprio Cristo que concede o dom à igreja por meio do Espírito Santo. E aí então no versículo 11, Paulo falou para nós e colocou uma lista para nós de alguns dons que ele elenca aqui. Como eu disse na semana passada também, essa lista não é total ou final, existem outras listas de dons, né? Paulo vai colocar em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios também capítulo 12, e aqui ele fala que o próprio Senhor Jesus concedeu à igreja alguns apóstolos, e nós explicamos isso, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, veja que o Espírito Santo de Deus concede dons à igreja, capacitando a igreja, e nós precisamos ter esse entendimento. E nessa noite, então, eu quero trabalhar com vocês pelo menos 3 pontos dessa minha argumentação, de como a igreja vai crescendo em unidade por meio da atuação dos dons, ou como nós vamos usando os dons que recebemos para a edificação da igreja e, acima de tudo, para esse crescimento em unidade. Nós não podemos criar a unidade, mas precisamos preservar a unidade e, investindo as nossas vidas com os dons que recebemos na edificação do corpo, é claro que há um crescimento do corpo. Então, em primeiro lugar, esse crescimento visa o aperfeiçoamento dos santos. Se você me acompanhar aí, capítulo 4, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. É muito interessante a expressão que Paulo aqui usa para aperfeiçoamento, e essa expressão é extremamente rara, ela não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, somente Paulo usa, nenhum outro apóstolo usou essa expressão, e a ideia literal dessa expressão traz o sentido de consertar alguma coisa. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês usem os dons espirituais, essa capacitação que vem da parte de Deus para consertar algumas coisas na igreja, para equipar a igreja, como nós veremos daqui a alguns instantes. Então, aperfeiçoar os santos é prepará-los para o sagrado ministério. Então, veja, qual que é a minha missão como pastor e qual que é a missão dos líderes da igreja, de todos aqueles capacitados pelos dons do Espírito Santo na igreja, é usar os nossos dons para o aperfeiçoamento, ou seja, para o preparo dos membros para o sagrado ministério e para que todos nós venhamos a cumprir a nossa missão. Então veja que essa expressão, ela era usada na época com 4 ênfases diferentes que eu quero trabalhar com vocês daqui a alguns instantes, mas aperfeiçoar os santos aqui é levá-los a se tornarem aptos para o desempenho das suas funções. Então veja, ninguém na igreja de Cristo vai ficar acomodado, ou ninguém na igreja de Cristo ficará ileso. Todos nós seremos tocados em algum momento, porque o Espírito Santo está cuidando da igreja, e se a igreja ela é bíblica, certamente
o próprio Espírito vai conduzir a igreja para esse processo de aperfeiçoamento, tá bom? Então, nós precisamos ter esse entendimento, e assim, ter o entendimento que aperfeiçoamento também é restaurar a saúde espiritual das pessoas, é realinhar os valores das pessoas diante das necessidades do reino. Então, nós temos as nossas percepções e precisamos fazer um realinhamento para necessidades do reino de Deus. Trocou de câmera, né? Então, por exemplo, essa expressão na pesca, ela era usada para a restauração das redes. Não sei se você, quando foi para o litoral, você já viu os pescadores restaurando as redes. Então, Paulo usa essa expressão mostrando que as pessoas estavam restaurando as redes. Para que a rede cumpra a sua finalidade, ela precisa passar por esse processo de restauração. Então, o pescador vai no mar, ele lança a rede, ele pega todo tipo de peixe e as escamas dos peixes também rasgam as redes, e depois que eles voltam para a margem, né, para a praia, os pescadores vão consertando as redes. Então, o que Paulo está dizendo é que cada pregação, cada ensino da igreja, cada encontro da igreja, é como se Deus estivesse costurando a nossa vida, reparando os estragos que o pecado fez no nosso coração. Por exemplo, na medicina, essa expressão aperfeiçoamento era usada para a restauração de um osso quebrado, ou seja, de uma fratura. Então, o médico, olhando um osso quebrado, ele ia fazer o que? Um processo de aperfeiçoamento, ou seja, ele ia tratar para que houvesse a cura daquele osso. Então, veja que Paulo está colocando o seguinte: aperfeiçoamento no sentido de restauração da rede, restauração do osso quebrado. Na política, por exemplo, essa expressão era usada para a restauração de conflitos e rompimentos por conta de ideologias. Até parece que essa expressão é extremamente relevante, eu diria extremamente atual, porque o que nós temos acompanhado são relações quebradas ou relações extremamente fragilizadas por conta de posicionamentos políticos nos nossos dias. E Paulo então usaria essa expressão para nós hoje e falaria o seguinte: vocês precisam de um aperfeiçoamento, vocês precisam de uma restauração nesse contexto. E no porto, onde os navios saíam, essa expressão aperfeiçoamento significava que as pessoas iriam equipar o navio para uma grande viagem. Então veja que o que está implícito aqui é o sentido de restauração de um estado desordenado, ou seja, o uso dos dons vai reorganizando tudo na igreja, de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então Deus vai restaurando pecadores, Deus vai restaurando a sua igreja por meio do exercício dos dons. E quais dons então nós poderíamos perguntar? Pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, ou seja, todos esses dons são usados pelo Espírito Santo para aperfeiçoar a igreja, levando a igreja numa vida de santidade, numa vida de pureza. Então veja que esse aperfeiçoamento é um processo dinâmico e contínuo. E alguém pode perguntar assim para mim, então: pastor, quando vai acabar esse processo de treinamento, esse processo de aperfeiçoamento? Eu diria nunca, nunca vai acabar. Esse processo é contínuo, é uma jornada que visa a maturidade, que visa a reparação. É interessante que nós, às vezes, temos a ideia de que se participarmos de alguns cultos, nós já estamos completos ou prontos para o serviço cristão. E o que Paulo diria para nós, isso não é verdade. Para Paulo, todo encontro cristão, todo culto, toda celebração, todo ajuntamento cristão é um tempo, é um momento de aperfeiçoamento. E por que a gente se reúne? Por que a gente ouve a palavra? Por que nós queremos estar em comunhão uns com os outros? Para que o Espírito Santo use os dons que Ele mesmo concedeu a várias pessoas na igreja, para que o meu e o seu coração e a nossa igreja seja uma igreja aperfeiçoada. Basicamente, Paulo está dizendo o seguinte aqui: é no culto,
é na igreja, é na convivência cristã que nós somos abastecidos para a grande viagem durante a semana. Lembrando aqui a figura do navio, o navio para no porto, para no cais, e aí as pessoas colocam todas as coisas que precisam ser colocadas no navio, e o navio segue viagem. Então, vamos imaginar, vamos usar essa ilustração. A gente se reúne no domingo, e no domingo o Espírito Santo usa os dons de várias pessoas para abastecer a nossa vida, e a gente segue viagem durante toda a semana. Louvado seja Deus, a gente vai sendo o quê? Equipado, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo aperfeiçoado. A gente chega no culto com as redes rasgadas, com o coração rasgado, com as emoções fraturadas, e aí vem o Espírito Santo e vai usando os dons das pessoas, e as nossas vidas vão sendo restauradas, as redes vão sendo religadas, aquilo que estava rompido vai sendo restaurado pelo poder do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que concede os dons é o mesmo Espírito que usa os dons. Quem que ele vai usar? Os pastores, os pregadores, os professores, ele vai usar os músicos, ele vai usar toda a estrutura da igreja, ou seja, ele vai usar várias situações, várias pessoas capacitadas com os dons para aperfeiçoar a nossa vida. Um conselho, uma pessoa que vai te acolher, uma manifestação de misericórdia. Então, aperfeiçoar tem o sentido de preparação para uma função. A gente não passa por esse processo de aperfeiçoamento para ter orgulho próprio, e aqui não é uma preparação para algo nosso, pessoal, não, é uma preparação para o desempenho do ministério. Então, eu penso assim, trazendo uma aproximação com o futebol, que é muito característico na nossa cultura, nós acompanhamos os nossos jogadores, que eles se concentram para fazer treinamentos e depois eles vão para o jogo. Então é como se no culto, no domingo, a gente se reunisse para treinamento, e aí depois a gente vai ter o grande jogo da vida durante a nossa semana. Então a gente se reúne para ser abastecido, para ser recuperado, para ser equipado, para receber mais ferramentas, e depois a gente vai cumprir e desempenhar o nosso papel nessa sociedade, no corpo de Cristo e também no mundo todo. Então, eu gosto muito de pensar que a igreja é uma espécie de ajuntamento onde a gente vai sendo lapidado, a gente vai sendo tratado, a gente vai sendo transformado, em que também nós vamos recebendo novas ferramentas. Então, cada vez que, por exemplo, eu ouço um pregador diferente, parece que eu recebo mais uma ferramenta para depois eu servir a Deus na minha igreja local e também no mundo. Hoje mesmo eu recebi a visita do meu pastor, né? E ele veio orar comigo. Isso renovou em mim o desejo de visitar mais e mais. Isso é importante. Eu fui profundamente abastecido, eu fui profundamente hoje animado com uma visita pastoral, e da mesma maneira como eu chego na casa de alguém exercendo o dom do pastoreio, eu sinto que a pessoa recebe essa força que vem do Espírito Santo de Deus. Então é isso, todas as vezes que nós estamos com o povo de Deus, nós somos aperfeiçoados. Mas assim, o que nós precisamos entender é que nós precisamos nos abrir para esse processo do aperfeiçoamento, tá bom? Em segundo lugar, que é um pouco mais rápido do que o primeiro, nós precisamos entender que nós somos aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Veja que não é o meu serviço, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, mas nós somos aperfeiçoados para cumprirmos a missão de Deus e não os nossos desejos pessoais. Nós somos aperfeiçoados para desempenharmos o serviço de Deus, na obra de Deus e do jeito de Deus, não do jeito que nós queremos. Veja que a ideia aqui não é autorrealização com o aperfeiçoamento. Não é para você falar assim: nossa, pastor, sabia que agora eu estou aperfeiçoado, eu estou bem afiado, eu estou pronto. Não, não é vanglória, mas é a preparação, o aperfeiçoamento que nos prepara para essa missão tão nobre, que nos prepara para servir aos outros. Nós somos aperfeiçoados para uma visão completamente altruísta, ou seja, altruísta de serviço, mas não serviço que eu quero, que eu penso, mas é serviço na direção do outro. Eu recebi um dom para servir, e esse dom não deve ser para que eu fique exibindo esse dom, não é para trazer
os holofotes para mim, mas é para que eu possa ser útil no reino de Deus. Então veja que Paulo aqui está falando de serviço, e obviamente ele vai usar a expressão diaconia, que todos nós fomos chamados, equipados pelo Espírito Santo de Deus para desempenharmos o nosso serviço cristão, ou seja, para servir. E eu me lembro daquela frase antiga que eu já citei, de um pastor amigo, que ele diz o seguinte: olha, crente que não serve, ou seja, não está na linha de frente do serviço, não serve, porque o nosso chamado é para o serviço, e o nosso mestre que nós olhamos e nos espelhamos nele, ele estava o tempo inteiro em serviço. Então veja, nós somos aperfeiçoados, nós somos equipados, nós recebemos várias ferramentas para trabalharmos, para servir, e não faz nenhum sentido ficar parado no reino de Deus. Veja que interessante que Paulo fala de desempenho, e é muito curiosa a forma como Paulo usava muito as figuras que vinham dos esportes. Então ele está falando de desempenho, e hoje a gente está completamente envolvidos nessa sociedade do desempenho. As cobranças são intensas, as pessoas estão exigindo de nós mais e mais empenho, mais desempenho, mais performance, e Paulo está falando o seguinte: olha, vocês foram aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. E a grande pergunta aqui foi o seguinte: você já parou para pensar que Deus tem expectativa sobre a sua vida? Ó, que pergunta. Você já parou para pensar que Deus almeja o melhor desempenho da sua vida, da minha vida, da nossa igreja? Que Deus espera um ótimo desempenho, um ótimo engajamento da nossa igreja, seu engajamento. Não sei se você já passou por uma circunstância de ser mal avaliado. Por exemplo, tempo atrás eu vi que quando eu pegava um Uber, por exemplo, eu podia avaliar o motorista. Já viu isso? Você pode avaliar o motorista. E a gente gosta de avaliar. E aí eu fui lá e falei assim: deixa eu ver se esse motorista ele está sendo bem avaliado, como que é esse motorista e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, falei: deixa eu avaliar. Aí conversando com ele, ele falou assim: mas você sabia também que os próprios motoristas também avaliam a pessoa que pede Uber? E eu não sabia não. Aí eu falei: deixa eu ir lá ver então como que é a minha avaliação, porque o que eles estão falando de mim? Qual que é o meu desempenho? Será que eles estão falando que eu sou um motorista chato, implicante? Será que eu sou um motorista intransigente? O que eles estão falando de mim? E aí eu pensei nessa expressão de Paulo: qual que tem sido o meu desempenho? E aqui desempenho, segundo Paulo, tem a ver com o nosso desenvolvimento. Como eu estou me envolvendo no mundo com os dons que eu recebi de Deus. E então Paulo está dizendo para nós, com essa clareza, dizendo para nós que nós precisamos desenvolver o nosso serviço, e esse serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que, na realidade, nós precisamos servir e ter um bom desempenho. E desempenho tem a ver com a questão da disciplina. Nós precisamos ter disciplina, porque sem disciplina ninguém tem um bom desempenho. Você já parou para pensar que Deus espera de você e de mim um desempenho satisfatório? E eu me lembrei da expressão de Jeremias, quando ele diz: olha, eu é que sei que planos é que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal. E às vezes nós ficamos aí pensando tanto na questão dos nossos planos, e Deus diz para nós: olha, eu já tenho um roteiro, o meu roteiro, os meus propósitos é que você se envolva no trabalho, que você coloque seus dons no trabalho, que você se envolva na sua igreja local e coloque à disposição da igreja esse dom que eu te dei, esse presente que eu te dei. Terceiro lugar, nós precisamos entender que nós somos aperfeiçoados para o serviço com uma finalidade muito específica: para a edificação do corpo de Cristo. E essa expressão edificação já foi usada por Paulo lá no capítulo 2, quando ele vai dizer que a igreja é família de Deus e que essa igreja cresce como edifício. E para crescer como edifício, Paulo vai usar essa linguagem da construção civil. Ele vai dizer para nós que a igreja é sim uma construção e que o Espírito Santo de Deus está construindo. Então a igreja visa ser construída, e essa construção se dá
dá por meio dos membros usando os seus dons. Então veja, essa construção será mais satisfatória, será mais abençoada, será mais feliz, essa construção será mais linda se todos nós nos envolvermos, se todos nós colocarmos os nossos dons e talentos à disposição do reino. Então veja, por que nós somos aperfeiçoados ou para que somos aperfeiçoados? Para servir, e ao servir nós estamos edificando as outras pessoas. Lembrando que a ideia de Paulo, quando ele fala em edificação, é de uma edificação que está sempre em construção, é uma edificação que está sempre aumentando, é uma construção que está sempre em reforma. Vamos pensar nessa ideia. Não sei se você já fez uma reforma na sua casa, você já tem a casa é boa, mas você precisa fazer algumas reformas, você precisa fazer algumas adequações. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja vai sempre crescer, porque vai chegando novas pessoas, e ela tem esse crescimento, e para que ela cresça, os irmãos precisam colocar os seus dons e talentos à disposição. Ao mesmo tempo que ela cresce, ela também precisa de reformas em algumas áreas. Então nós sempre precisaremos de edificação. Toda a nossa vida espiritual precisa de edificação. Eu espero e oro para que a minha vida, os meus dons possam edificar a sua vida, para que eu seja um pastor que traga edificação para o seu povo, para o povo de Deus. Então Paulo está aqui falando que a igreja vai sendo construída enquanto os seus membros vão exercendo os seus dons que não podem ficar guardados na gaveta. E aí Paulo vai falar da maturidade espiritual, a semelhança de Cristo Jesus, aí no versículo de número 13. Então, essa edificação tem que gerar alguma coisa. O que vai gerar? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, qual que é a meta? Qual que é o foco? Qual que é o alvo dessa edificação? É que todos nós cheguemos no padrão de Cristo Jesus. Enquanto alguém entre nós não estiver no padrão de Cristo Jesus, a gente não pode parar de exercer os nossos dons. E alguém vai perguntar assim: então pastor, isso não vai acontecer humanamente falando nunca? Então essa é a ideia. A ideia é o seguinte: nós precisamos levar todos até a imagem e semelhança de Jesus Cristo, até essa maturidade. Até que todos cheguem nesse processo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos doar. Enquanto tivermos vida, devemos estar olhando e buscando o alvo que é Jesus Cristo. Ou seja, algumas pessoas já estão mais maduras, outras nem tanto. Então, em outras palavras, Paulo está falando o seguinte: sempre haverá na igreja edificação e sempre haverá alguma pessoa que precisa crescer. E qual que é o nosso alvo de crescimento? Qual que é a nossa visão a respeito de maturidade espiritual? É ser como Cristo, é chegar no padrão de Cristo, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, ou seja, aquela estatura de plenitude de Cristo Jesus, aquela estatura de perfeição, de bondade. Amados irmãos, eu fico imaginando se nós temos a resiliência, por exemplo, de Cristo Jesus, que ao ser crucificado olha para os seus algozes e diz: ó Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando ele é cuspido, ele não revida. Quando ele está diante dos seus acusadores e ele se mantém pleno, perfeito. Então esse é o padrão. Diante de ataques, diante de provocações, nós temos o caráter de Cristo Jesus. Então para que serve o culto? Para treinar a gente, para colocar a gente dentro da forja de Deus, do padrão de Deus. Paulo está ensinando, estimulando que nós precisamos usar os nossos talentos, os nossos dons, melhor dizendo, para que o povo de Deus permaneça unido. E unido, esse povo vai buscar a maturidade cristã. Cristãos maduros não ficam escandalizados com coisas pequenas. Cristãos maduros não se aborrecem por coisas pequenas. Cristãos maduros não deixam a igreja por falhas humanas, porque afinal de contas, se a gente ficar olhando para o homem, a gente vai se desviar, a gente vai sair do rumo, a gente vai perder o foco da missão. Mas cristãos maduros olham para Jesus, somente Jesus. O importante para nós é Jesus, não é o que o pastor fala, não é o que o dogma fala, é o que Jesus fala, e isso é importante. E aí nessa expressão nós somos edificados. Ele é o nosso padrão. Qualquer outro padrão humano é um padrão falho, vai errar, vai falhar.
Sempre digo para as pessoas, olha, se você ficar pensando que eu não errarei em nenhum momento, que eu não falharei, você está com uma visão equivocada, eu sou humano. Agora, se você olhar para Jesus, Ele não vai te decepcionar. As pessoas nos decepcionam, mas Jesus não. Os nossos heróis se corroem ou se desfazem diante dos nossos olhos, Jesus não. As pessoas nos traem, Jesus nunca. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos crescer, nós precisamos de edificação até chegar a essa maturidade, até chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E aqui Paulo resume o calendário pedagógico da igreja. O que a gente vai passar a vida inteira estudando? A vida de Jesus. Cheguei para Timóteo e disse isso esses dias: meu filho, o nosso encerramento, por assim dizer, a nossa formatura vai ser quando a gente conhecer tudo a respeito de Jesus. Aí ele dá um tempinho, ele olha para mim e fala: mas papai, não vai ter jeito. Então, a gente vai passar a vida inteira estudando a vida de Jesus. E aí João vai dizer para nós que tudo aquilo que Jesus fez não foi escrito. Foi escrito uma parte daquilo que Jesus fez, porque nem em todos os livros caberiam tudo aquilo que Jesus fez e todos os seus ensinos. E agora, alguém disse para mim outro dia: pastor, o que você vai pregar o resto da vida? Eu vou pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, e vou passar a vida toda e não vou conseguir ensinar tudo a respeito de Jesus. E as outras gerações terão a mesma ideia, porque nós estamos na busca pela maturidade e o nosso padrão, o nosso alvo é conhecer Jesus como de fato Ele é, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Muita coisa, bastante coisa, maravilhosa coisa. Que os dons dados pelo Espírito Santo levem as pessoas a buscarem mais e mais conhecimento sobre Jesus. O conhecimento sobre Jesus e sobre o Evangelho amadurece a nossa fé, fortalece a nossa fé. Mais um passo aqui adiante, quando Paulo vai falar da estabilidade espiritual, ele vai usar a figura aí no versículo 14 de um pequeno barco no tempestuoso mar. Ele também vai falar a respeito da criança, que é uma criança levada de um lado para o outro. Me acompanhe na leitura do texto. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Veja que Paulo está falando o seguinte: olha, vocês não são mais crianças, vocês não são mais nenezinhos. E aqui meninos é uma criança de colo, porque a criança de colo ela é levada, ela é conduzida, enquanto um adulto ele tem a sua autonomia, ele vai para onde que ele quer. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não serão mais agitados de um lado e do outro e levados ao redor por vento de doutrina. E aí Paulo está colocando essa ideia de um barquinho no volumoso mar, e aí o vento batendo sobre o barquinho, e o barquinho vai sendo levado de um lado para o outro, assim como uma criança de colo vai sendo levada de um lugar para o outro. Então, quando a gente encontra a maturidade, quando a gente busca a edificação, a gente encontra estabilidade espiritual. A gente não fica mais vivendo uma vida instável, vacilante. A edificação do corpo de Cristo, por meio dos dons, dá estabilidade espiritual à igreja, por meio do ensino, por meio da pregação, por meio do aconselhamento bíblico, de uma pregação cristocêntrica. As pessoas precisam de confiança, as pessoas precisam de certeza, de segurança, e esses elementos estão nas doutrinas bíblicas que tanto nós precisamos. E aí o diabo quer fazer o quê? Quer trazer novidades, e as pessoas que não têm essa estabilidade ficam completamente fascinadas pelas questões modernas, pelas novas tendências, e as pessoas então são levadas de um lugar para o outro. E a expressão de Paulo aqui é muito forte quando ele fala pela astúcia daqueles que induzem o erro, ou seja, daquelas pessoas que tiram a gente do caminho. Então Paulo está colocando para nós essa realidade, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam de estabilidade espiritual, e essa estabilidade espiritual só vem por meio da edificação da igreja. A saúde de uma igreja local é vista na estabilidade espiritual dos seus membros. Quando nós ficamos fascinados, apaixonados pelas novidades que esse cenário, que esse mundo gospel vai colocando diante de nós, a gente vê a imaturidade da igreja. Nós estamos agora vivendo uma época de modismos
surge uma tendência nova, é uma música nova, é iluminação nova, é estilo de pregação, é púlpito diferente, é música diferente, enfim, vai surgindo tantas coisas, e as pessoas vão correndo atrás dessas coisas. A gente pode observar o quê? Que são pessoas frágeis, são pessoas que não estão ligadas à doutrina, que não foram edificadas. É isso que Paulo está dizendo. Pessoas que têm certeza, pessoa que tem convicção de doutrinas, não abre mão dessas doutrinas, não abre mão de uma convivência santa para ficar atrás de modismos. Pastor, está na moda isso, pastor, está na moda aquilo, pastor, agora é isso e aquilo. Desde quando eu estou na igreja, eu ouço falar de vários movimentos, e aí, na minha experiência de jornada dentro das igrejas batistas, já vi de tudo, né? E eu me lembro, por exemplo, na década de 80, surgiu um movimento de crescimento de igreja, agora é isso, depois surgiu outro movimento, depois a igreja com célula, não, depois a igreja com propósito, a igreja sem propósito, é a igreja que só trabalha com jovem, não, só trabalha com criança, é só isso, e movimentos, aqueles pacotes importados, ou alguma igreja que deu certo em algum lugar lá, que cresceu de uma maneira exponencial, as pessoas querem transportar, e as pessoas ficam atrás disso. E Paulo está dizendo, isso é infantilidade doutrinária. O que a gente precisa é de edificação, e cada igreja capacitada pelo Espírito Santo, cada membro usando os dons, vai encontrar o seu caminho para crescer, para servir a Deus e para ser útil no reino de Deus. É isso. Não precisamos ficar correndo. E assim, crente saudável, ele sente o cheiro de uma heresia rapidinho, porque ele conhece a Bíblia, ele foi edificado, ele está em cima de uma base segura. Mas aí Paulo vai dizer para nós que nós precisamos seguir a verdade em amor, e Paulo aqui está falando do corpo agora, e mostrando que Jesus é o cabeça. Então, se Jesus é o cabeça, todo o corpo deve seguir as orientações dele, e dessa forma nós precisamos seguir a verdade em amor. E aí veja que é interessante que Paulo coloca a questão de seguir. É o discipulado. A gente segue quem? A gente segue uma pessoa. A gente segue Jesus de Nazaré. E ele é a pessoa mais importante da nossa vida. A gente segue a verdade, mas a gente segue a verdade em amor, para que a gente tenha um crescimento em tudo naquele que é o cabeça. Então, para a gente crescer em Jesus, a gente precisa segui-lo, mas não podemos seguir a verdade sem amor. Não faz sentido uma pessoa dizer que ama a Deus, que ama o seu reino, e não seguir a Jesus em amor. Então, nós precisamos seguir a verdade em amor. E aí, quem segue a verdade em amor, aprende inclusive a falar as verdades com amor. Porque tem muita gente que fala assim, não, pastor, eu vou falar a verdade. Eu falei, sim, mas você tem que falar a verdade, mas embalar a verdade em amor. Não adianta você falar sempre a verdade de uma maneira assim irresponsável, você vai sair ferindo e machucando as pessoas. Eu tenho até medo algumas vezes quando as pessoas perguntam para mim, o que você acha disso? Que às vezes eu sou meio contundente, às vezes eu tenho umas posições que as pessoas não gostam, eu tenho que ir. Não, pode ser até verdade, mas será que é a hora certa de falar? Será que é o momento exato? Será que a pessoa está preparada? Então veja, nós precisamos seguir a Jesus, a verdade em amor, para promover crescimento. Se a minha verdade não for promover crescimento, eu preciso guardar a minha verdade para um outro momento. Você vai se lembrar que no ministério de Jesus, ele nunca feriu as pessoas falando a verdade. Ele sempre falou a verdade, mas a verdade em amor, tá bom? E por fim, nós precisamos ter uma cooperação espiritual, caminhando para o final, quando Paulo vai falar do corpo. O corpo é uma unidade de vários membros. Ele trabalha muito esse contexto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente vai tratar esse texto, e cada membro deve cumprir a sua função, a sua funcionalidade no corpo, para que o corpo consiga ser sempre saudável. Então, cada membro com os seus dons, participando do corpo, para que o corpo tenha uma vida saudável. E o mau funcionamento de um membro, um só membro, pode prejudicar todo o corpo ou desempenho do corpo.
Nessa semana a gente viu isso, né? Um pequeno dente lá no Timóteo deu um desequilíbrio no corpo. O corpo inteiro ficou mal, ele teve febre, ele ficou um pouco abatido, ele ficou um pouco quieto, que não é muito comum, né? Ele ficou meio amuado, que também não é muito comum. Então a gente falou, opa... E aí a gente foi ver, segundo a orientação médica, era apenas um dente lá e tal, mas é pequenininho, é um membro pequenininho. Mas ele coloca o corpo todo em desarmonia. Então o que Paulo está colocando é que nós precisamos, edificados, promover a cooperação. E ele vai falar de junta, ele vai falar do auxílio, ele vai falar do ajuste, aí no versículo 16, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada parte tem que cumprir a sua missão dentro do corpo, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, é esse corpo que vai crescendo. Então, conforme a gente vai usando os nossos dons e talentos, esse corpo vai crescendo, esse corpo vai se desenvolvendo e esse corpo vai cumprindo a sua missão. Então, resumindo, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do nosso serviço e edificação do povo de Deus. Eu espero e oro para que o Espírito Santo de Deus, que já te concedeu dons, que ele mova você, que ele incomode você, que ele empurre você para a igreja, para o serviço cristão, e que você venha conosco somar, cooperar para que essa igreja cresça, para que esse corpo consiga se manter saudável, para que possamos crescer, ao mesmo tempo que possamos trazer dentro de nós aquela ideia da reforma, de ir arrumando, equiparando, ajustando, aperfeiçoando os santos, tá bom? E que cada culto, que cada encontro seja uma bênção, seja um preparo de Deus na sua vida e que possamos ter sempre esse prazer de nos reunir para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Caminhamos agora para o final do nosso culto e eu quero orar com vocês antes de encerrar, tá bom? Amém, povo de Deus? Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, pedindo que o Senhor cuide do nosso coração, da nossa vida, nos dê uma boa semana, nos dê, ó Deus, uma preparação para as atividades da tua igreja nesse final de semana. Cuide, ó Deus, da nossa equipe de Ministério Infantil, tudo aquilo que vai acontecer aqui no final de semana, que seja uma bênção, nossa escola bíblica, os nossos encontros, as nossas celebrações. Abençoe os enfermos, os acamados, nos dê uma boa noite de sono, um sono reparador, um descanso que venha trazer renovação para nós e que possamos descansar nos teus cuidados, ó Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.